Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, então vamos entrar no item 5, né? Vamos aprofundar os conceitos de sais e óxidos. Falar um pouquinho de sais então. Vamos continuar aqui na brincadeira. Temos aí esse caminho para seguir agora. Bom, para começar a nossa discussão, o que é um sal, né? Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é fazer uma breve definição. Né? Definição de sal. O que é um sal? É uma substância formada a partir da reação de um ácido e uma base de arrênios, ok? Então toda vez que eu botar para reagir um ácido e uma base de arrênios, o produto formado vai ser um sal e também água, né? Então vamos dar um exemplo aqui para você ver do que o tio está falando. Então se eu pegar aqui, por exemplo, o HCl, vamos pegar aqui HCl. HCl é um ácido de arrênios. Botar ele para reagir com NaOH. Ó, o tio está fazendo com corzinha bem bonitinha para você entender, hein? O que vai acontecer? Essa parte positiva vai reagir com essa parte negativa. Essa parte positiva vai reagir com essa parte negativa. Então, vai haver a formação do NaCl e o H+, vai neutralizar a hidroxila, ou o contrário, né? A hidroxila vai neutralizar o H+, formando o que você conhece como HOH, né? Então, Na vai reagir com Cl, o H vai reagir com H, formando HOH, que você conhece como H2O, né? H2O. Então, toda vez que eu botar para reagir um ácido e uma base de arrênios, eu vou ter a formação de sal e água. Então, tá aí a definição de sal. Sal é o produto da reação entre um ácido e uma base. Certo? Muito bem. Vamos agora então para o item 2 ali, que é a nomenclatura. A nomenclatura nós já vimos. Então vamos lá para o item 3, que é a classificação. Como é que eu posso classificar um ácido? Ou um ácido não, um sal, né? Então nós temos os ditos, os chamados sais normais, que é uma classe dos sais. Nós temos os tais hidrogenossais, também conhecidos como sais ácidos. Eu não gosto do nome sais ácidos porque a acidez ela é muito relativa, né? Depende muito de com que o sal vai estar se relacionando. Ele pode ter um comportamento ácido ou básico. Então eu prefiro chamar de hidrogenossais. O terceiro tipo de sal que a gente conhece são os hidroxissais. Um quarto tipo seria os sais duplos. Também temos os sais hidratados. E por último, os sais complexos. Então existem vários tipos de sais. O mais comum, né, o que a gente mais conhece são os ditos sais normais. Vamos dar uma passada em cada um desses tipos aqui, certo? Então, quando eu tenho um sal normal, né, toda vez que eu tiver uma reação completa, né, uma neutralização completa de um ácido por uma base,
eu tenho a formação de um sal normal. Então, para a gente entender o que é um sal normal, o que é um hidrogenossal, o que é um hidroxissal, eu preciso ter a ideia, né? Saber o que é uma neutralização completa e o que é uma neutralização incompleta. Então vamos para esses conceitos aqui e aí daqui a pouco a gente volta nesses tipos de sais para entender cada um deles. Então vamos conceituar a ideia de neutralização completa. Quando que eu tenho uma neutralização completa de um ácido por uma base ou vice-versa, né? De uma base por um ácido. Então tá aqui, ó. Eu vou dar um exemplo. HCl. Quando eu boto ele para reagir com NaOH, ó, o segredo é você olhar para o número, porque a neutralização está associado com o número de hidrogênios e de hidroxilas. Porque toda vez que o hidrogênio é neutralizado por uma hidroxila, ele forma água. Né? Então é para isso aqui que você tem que olhar, para o hidrogênio e para a hidroxila. Se o número de hidrogênios é igual ao número de hidroxilas, eu vou ter a neutralização total ou completa. Se esse número de hidrogênios não for igual ao número de hidroxilas, eu vou ter a neutralização parcial. Então, nesse caso, eu vou ter o hidrogênio com a hidroxila formando H2O. Toda vez que eu tiver uma molécula, para cada uma molécula de HCl eu tiver uma molécula de NaOH, eu vou ter uma molécula de H2O sendo formada, mais um NaCl, certo? Na vai se conectar com o Cl. Beleza? Então, essa daqui é uma típica neutralização completa. Certo? Agora, o que é uma neutralização completa ou total, né? O que é uma neutralização incompleta? Ou seja, parcial. Vamos dar um exemplo aqui para você ver. Se eu pegar o H2SO4 e botar ele para reagir com NaOH, olha só o que acontece. Se eu botar na proporção de 1 para 1, para cada molécula de ácido sulfúrico eu vou ter uma molécula de NaOH, né? O que vai acontecer? A proporção vai ficar desigual, né? Para cada uma hidroxila que nós temos 2 hidrogênios. Então, não vai bater. O que vai acontecer nessa neutralização? Cada hidroxila vai neutralizar somente um hidrogênio, então a gente vai arrancar um hidrogênio dessa estrutura, formando HOH, que você conhece como H2O. E aí vamos pensar que o H2SO4 é HHSO4, né? Então esse Hzinho aqui, reagiu com a hidroxila, formando HOH. Então sobrou esse Hzinho, né? Tudo bem? Sobrou esse ânion HSO4, que é um hidrogenossal. Aí que tá, né? É um hidrogenossal. Tudo bem? Então, o hidrogenossal, tanto o hidrogenossal como o hidroxissal, eles são frutos de neutralização parcial de um ácido ou de uma base. Certo? Então aqui esse ácido ele está sendo neutralizado parcialmente por essa base. Por que parcialmente? Porque ele tem 2 hidrogênios para serem neutralizados. Se eu ponho na proporção de 1 para 1, cada hidroxila vai neutralizar só um hidrogênio, o outro vai ficar na estrutura. E aí o Na vai se conectar aqui com esse novo ânion, que é o hidrogenosulfato. Então eu vou formar o NaHSO4. O hidrogenosulfato de sódio. Esse é o nome do sal formado. Esse camarada é um hidrogenossal. Ele não é um sal normal, ele é um hidrogenossal, porque ele tem um hidrogênio na estrutura. Beleza? Todo mundo entendeu o que é um hidrogenossal?
Ele é fruto da reação incompleta ou parcial. Agora, dá para fazer a reação completa aqui do ácido sulfúrico com NaOH. H2SO4. Quando eu boto para reagir com 2 mols de NaOH, né? Ó, a proporção de 1 para 2, para cada molécula de H2SO4 eu tiver 2 moléculas de NaOH, aí dá para fazer. Aí eu vou ter a neutralização completa. E aí eu vou ter a formação de um sal comum. Você quer ver? Olha lá. Ó, eu tenho esse H2SO4 é o mesmo que HHSO4, né? Eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó, para serem neutralizados. E aí eu tenho 2 hidroxilas, ó. Ó, 2 moléculas de NaOH, né? Olha lá, essa hidroxila vai neutralizar esse hidrogênio, olha lá. E essa hidroxila vai neutralizar esse outro hidrogênio. Então eu vou formar HOH e HOH. Que você conhece como, isso aqui é o mesmo que 2 águas. Certo? São 2 águas, ó. Uma água, 2 águas. Beleza? E esses 2 NAs, ó, o tio tá fazendo com corzinha bem bonitinha. Esses 2 NAs vão entrar aqui, ó. Olha lá. Então, eu vou formar o Na2SO4. Certo? Ó, esse aqui é um típico sal comum. Sal normal, né? Porque ele é fruto da neutralização completa do ácido sulfúrico pela soda cáustica, pelo NaOH, pelo hidróxido de sódio. Beleza? Ó, perceba que esse sal é diferente desse, né? Esse aqui é o hidrogenosulfato de sódio, esse aqui é o sulfato de sódio. Certo? Todo mundo está conseguindo compreender aqui a brincadeira? Ó, dá para a gente pensar também nas bases. Eu posso ter uma reação incompleta com base também, quer ver? Ó? Então vamos pensar assim, ó. Vamos pegar aqui o AlOH3, hidróxido de alumínio. Quando eu boto ele para reagir com HCl, olha o que pode acontecer, né? Não, vamos inverter aqui, ó. Vamos botar o ácido na frente. HCl para reagir com AlOH3. Olha só. Quando eu faço isso na proporção de 1 para 1, pegar para cada molécula de ácido clorídrico, eu colocar uma molécula de hidróxido de alumínio, o que vai acontecer, né? Ó, isso aqui é o mesmo que AlOH 3 vezes, né? OH. Beleza? Então, cada uma dessas 3 hidroxilas pode neutralizar um hidrogênio cada, formando água, né? Do outro lado, eu só tenho um H. Esse H pode ser neutralizado por essa hidroxila. E aí, só que aí eu continuo com 2 hidroxilas na estrutura do meu Al aqui, né? Junto do meu Al. Então, o que eu vou ter formado aqui, ó? Eu vou ter formado, essa hidroxila vai reagir com esse hidrogênio, formando HOH, que você conhece como H2O. Então, vou ter a formação de uma água. Tá, e aí, o cloro, né, o íon cloreto, vai entrar no lugar dessa estruturinha aqui, né? Então, eu vou ter o sal formado, vai ser o AlOH2Cl. Olha lá. Por que AlOH2Cl? Porque, olha só, essa eu tinha antes 3 hidroxilas. Uma delas neutralizou o ácido, né? O ácido neutralizou parcialmente a minha base. Toda vez que o ácido neutralizar parcialmente a minha base,
eu vou ter a formação de um hidroxissal. Ó, é um sal que tem preso na sua estrutura hidroxilas, por isso que ele chama hidroxissal. Porque antes eu tinha 3 hidroxilas na brincadeira, né? Uma foi neutralizada pelo ácido, sobraram 2. E aí o que veio para o lugar do H+, foi do H+, não, da hidroxila, foi o Cl-. Então o sal formado foi esse aqui, ó, AlOH2Cl. Que é um hidroxissal. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu compreender? Muito bem. Aí também nós temos os ditos sais duplos, né? Nós temos, ó, então vimos como é que são formados os sais normais, os hidrogenossais, os hidroxissais. Sais normais são formados a partir da neutralização total ou completa. Hidrogenossais são formados a partir de neutralização parcial do ácido. O ácido foi neutralizado parcialmente pela base. Então sobrou hidrogênio para ser neutralizado, por isso que chama hidrogenossal. Hidroxissal, toda vez que a base é neutralizada parcialmente pelo ácido, o sal formado é um hidróxido sal, um hidroxissal, né? Porque sobrou hidroxila na estrutura. Agora, e os sais duplos? Os sais duplos são derivados de ácido, de 2 ácidos ou de 2 bases diferentes. Vou dar um exemplo de um sal duplo para você. Tem esse aqui, ó, KNaSO4. Ó, qual que é o nome desse sal? É sulfato duplo de sódio e potássio, né? Ou sulfato de sódio e potássio, certo? Esse sal, ele foi formado, né? Ele teve origem a partir de 2 sodas, né? De 2 bases, do hidróxido de potássio e do hidróxido de sódio, reagindo com ácido sulfúrico, ó. Lembrando que a parte direita do sal sempre vem de um ácido e a parte esquerda de um sal sempre vem de uma base. Então esse típico sal duplo, ele é derivado de 2 bases, uma base de sódio e uma base de potássio e do ácido sulfúrico, certo? Muito bem, falamos um pouquinho dos sais duplos também. Aí, além desse sal duplo, que são menos comuns esses sais duplos, né? Tem também os sais hidratados. Vamos pegar o exemplo mais clássico de sal hidratado que tem a dar com pau no laboratório, que é esse aqui, né? QSO4 pontinho 5H2O. Esse aqui é o típico sal hidratado, meus amores. Como é que chama esse sal? Sulfato de cobre pentahidratado, né? O que é um sal hidratado? São sais que apresentam hidratação na sua estrutura, né? A água presente em sais desse tipo é chamada de água de cristalização ou água de hidratação, né? Então, na formação lá do cristalzinho do sal, ele acompanha junto a aguinha, né? Na hidratação. Se eu pegar esse sal e desidratar ele, ou seja, botar ele para aquecer, ele perde essa água de hidratação, chega até a mudar de cor, inclusive. Esse sal, ele é azulado. Quando eu aqueço ele, ele fica esbranquiçado, porque ele perde essa água de hidratação. Então a estrutura dele muda, a cor também muda, tá? E aí sempre lembra o seguinte: todo sal de hidratação que tem água de hidratação,
a gente coloca a estrutura do sal, pontinho e o número de águas na frente. Então, o nome desse camarada é sulfato de cobre pentahidratado, tá? Se tivesse 4 águas aqui, seria sulfato de cobre tetrahidratado. E assim vai. A gente já está falando um pouquinho da nomenclatura de sais hidratados, né? Tá claro, gente? E por último, para a gente terminar essa brincadeira de classificação de sais, nós temos os sais complexos. Gente, aqui o tio não vai entrar muito, porque vocês vão ver complexos daqui a pouco, numa outra disciplina, mais para frente. E aí eu vou deixar para o professor que vai dar essa disciplina, provavelmente inorgânica. Vocês vão ver complexos também em quali, em quant, de alguma maneira, né? Mas vocês vão ver os tais sais complexos, tanto o cátion como o ânion, você tem lá um ácido de Lewis e uma base de Lewis, né? Você tem um metal central qualquer, né? Que tem lá um par de elétrons não. Ó, o tio viajando na maionese. Você tem lá um metal central que funciona como ácido de Lewis. E o que é um ácido de Lewis? Vamos lembrar. O que é um ácido de Lewis? É um cara capaz de receber par de elétrons. Não é isso? Então, o H+, é um ácido de Lewis. Por quê? Porque ele se conecta, por exemplo, com o Cl-, que tem um parzinho de elétrons não ligantes, né? Então, o H+, pode sim ser considerado um ácido de Lewis. Então, os tais sais complexos, eles possuem estruturas bem complexas por conta disso daqui. Eu tenho sempre um metal central que funciona como ácido de Lewis, e aí várias estruturinhas que tem par de elétrons não ligantes vêm se conectando a ele, né? Se conectam a esse átomo central. E aí tem lá os tais números de coordenação, enfim. Não vou entrar nesse assunto porque a gente foge um pouco da química geral, né? E aí, mas é importante a gente falar só um pouquinho disso, dos tais sais complexos, para você entender que a formação de estruturas extremamente complexas, do tipo dessa daqui, ó. Então eu vou trazer aqui uma estrutura bem comum aí, que é o Cu NH3 4, olha lá, ó, SO4, né? O nome desse sal é sulfato de tetraamin cobre 2, tá? Não vou entrar nisso agora, porque senão a gente não sai desse curso de Química Geral, tá? Vou deixar isso aqui lá para o professor, para as próximas disciplinas, para inorgânica, para quali, para quant. Você vai ter que entrar em complexos, né? E aí o professor vai tratar isso de maneira mais adequada. Mas nós temos sim os sais complexos, tá? Onde você tem aqui, ó, uma estrutura central. Se você olhar assim, esse cátion aqui, ó, esse cátion você tem o cobre, né, como estrutura central, e aí você tem 4 NH3 se conectando com ele, né? Então você tem esse NH3 aqui, temos aqui um NH3 aqui, um NH3 aqui e um NH3 aqui, ó. O nitrogênio, ele tem a propriedade de fazer 3 ligações e, além disso, sobrar um par de elétrons não ligantes. Olha lá, um par de elétrons não ligante. E aí, todo o nitrogênio ele funciona como base de Lewis. Olha lá. Não é isso? Então ele vem aqui, ó, e se conecta com cobre. Olha lá. Faz ligação química. A regra do octeto aqui já foi para o espaço faz tempo, né?
não importa, mas já foi para o espaço faz tempo. E aí, então perceba que, ó, por que são sais complexos? Porque aí mudou tudo, né? Você já está falando de ácido de Lewis, base de Lewis, é outra pegada, né? Então, e aí tem toda uma nomenclatura para esses sais, né? Para esses sais complexos, umas regrinhas bem chatinhas, inclusive, tá? Que eu não vou trabalhar nisso daqui agora. Eu normalmente trabalho isso lá em Quali, né? No curso de qualitativo a gente trabalha. Eu tenho certeza que na inorgânica também, em alguma inorgânica, vocês verão isso com uma certa profundidade, beleza? E aí, olha só, esse Cu aqui é o Cu mais 2, né? É o cobre mais 2. Ah, professor, como é que você sabe disso? Não vou entrar nesses assuntos aqui agora, senão a gente não sai daqui, né? Mas o fato é que quatro estruturas, né, que funcionam como base de Lewis, vêm aqui e colam nesse ácido de Lewis, certo? Formando, e essas 4 estruturas não são carregadas, né? Elas são neutras aqui, elas não estão positivas ou negativas, elas estão neutras. Só essa daqui é mais 2. E aí eu formo uma estrutura complexa de carga mais 2. Ó, a carga do elemento central vai para cá, ó, que se conecta com uma outra estrutura, que também é complexa, que é a estrutura do sulfato, que é menos 2. No final das contas, mais 2 com menos 2 dá tudo neutro, né? Mas está aqui o salzinho, sulfato. É o sulfato, gente, é o sulfato de cobre, quer dizer, é o sulfato de tetramin cobre 2, tá? Sulfato de tetramin cobre 2. Mas fica isso daí para depois, não esquenta a cabeça, beleza? Pelo menos por enquanto. Bom, falamos então um pouquinho da classificação, né? Vimos o que são sais normais, o que são hidrogenossais, o que são hidroxissais, como é que eles são formados, né? Vimos os sais duplos, como é que eles são formados a partir de 2 ácidos sendo neutralizados por uma base, ou o contrário, 2 bases sendo neutralizadas por um ácido. Os sais hidratados, né, na sua constituição, na sua formação, entra a água de hidratação, né? Vocês já devem ter visto, quando você compra aqueles antimofo para quarto, vocês já devem ter percebido que os sais, de modo geral, né? Não, de modo geral não, alguns sais, eles costumam absorver água do ambiente, né? E aí, o que acontece? Para eles absorverem água do ambiente, eles acumulam água na sua estrutura. Tá? Tem até uma questão de equilíbrio químico aí, né? De equilíbrio químico ou físico, depende de como você quer analisar a questão. Onde você tira essa água de hidratação e volta, tira e volta. O galinho do tempo funciona desse jeito. Vocês vão ver isso comigo lá em Quali, tá bom? E por último, os sais complexos, que a gente só deu um tapinha aqui para você entender que tem a ver com ácido de Lewis e bababá. Certo? Bom, tá dando 29 minutos, eu vou parando o vídeo por aqui, no próximo a gente continua daqui, ok? Beijo e até a próxima.